Acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h mais 2 minutos. Bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você os principais assuntos de nossa região. Ao longo desse final de semana, foi anunciado novas curas para as pessoas que estavam contaminadas pelo Covid-19 em União da Vitória. Agora, de todos os casos, apenas há uma pessoa ainda com a Covid está em tratamento, em fase final e passa bem. Vamos também atualizar aqui os números para a nossa região. A maior preocupação ainda é para a região de Canoinhas e Três Barras. Por lá, o número de casos tem aumentado de forma significativa nos últimos dias. Vamos falar também de coisas boas. Afinal, mesmo durante esse período de pandemia, as nossas crianças estão tendo as aulas de forma remota, através das plataformas online, inclusive com o projeto Dedica, que foi realizado de forma virtual esse ano. Temos uma mensagem do Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani aos senhores pais, que estão literalmente se desdobrando para conseguir auxiliar os filhos em suas tarefas escolares. Aqui para a União da Vitória, tem ainda o prefeito Santinho Roveda falando sobre obras. Esses assuntos você acompanha agora no Jornal da Manhã. Vamos falar do tempo? A segunda-feira já começa com uma pequena mudança climática. O sol hoje dificilmente vai aparecer. O dia deve ficar bastante nublado, cinzento e com possibilidade de chuva. A chuva essa não será ainda a esperada. São cerca de 7 milímetros previstos para o dia de hoje. Mas essa semana será bastante instável. Por exemplo, hoje, tempo nublado e com pancadas rápidas de chuva. Na terça e na quarta, bastante nuvens, mas não chove segundo o CIMEPAR. Aí na quinta, sexta e sábado, já há previsão de uma chuva um pouquinho mais intensa. Mesmo assim, esta chuva desta semana, se assim se confirmar a atual previsão, não resolve ainda o problema da estiagem, o problema da seca que temos aqui no nosso Rio Iguaçu. Então, esta primeira semana será de bastante instabilidade e com temperaturas um pouco mais amenas. Porém, as manhãs não serão tão geladas assim se compararmos com a última semana. Neste momento, por exemplo, temos 15 graus de temperatura e a mínima prevista deve ficar na casa dos 10 graus ao longo da semana. Já a máxima não vai passar dos 20 graus, isso até lá em meados da próxima quinta-feira. Não teremos tanto calor assim à tarde, mas também, em compensação, não vamos ter tanto frio pelas manhãs e madrugadas na nossa região. E assim que se espera, então, a primeira semana do mês de junho, segundo as informações do CIMEPAR. Se trazermos aqui uma previsão estendida, ou seja, até lá na metade do mês, aí sim, na segunda semana vamos ter bastante chuva. O CIMEPAR prevê volumes bem significativos entre os dias 9 a 15 de junho. Somando os volumes, poderemos ter mais de 120 milímetros de chuva a partir da segunda semana do mês de junho. Se assim se confirmar, é claro, aí sim, esta chuva já deve resolver o problema atual que temos da seca em todo o sul do Brasil. Nesta manhã, o Rio Iguaçu tem apenas 1,34 m. Vamos falar de obras. Uma das obras que estão acontecendo no município de União da Vitória, e claro, já foi um motivo, e mesmo assim tem muita gente ainda com a pulga atrás da orelha, é quanto à Praça Coronel Amazonas. Muita gente que passa por ali ainda vê os tapumes e se questiona, poxa, essa praça nunca vai ser terminada? O prefeito Santinho Roveda, ele traz então uma atualização de como estão as obras nesta principal praça do município de União da Vitória. Praça Coronel Amazonas, uma praça que é o ponto zero da União da Vitória, que está sendo totalmente revitalizada, que na verdade as pessoas não vão mais reconhecer a praça quando nós reinaugurarmos daqui mais ou menos 2 meses, que eu já convido as pessoas para que estejam conosco aí, vamos dizer, numa retomada de União da Vitória, né, que não é agora, que é daqui a pouco, agora ainda todo mundo mantendo o distanciamento, todo mundo mantendo, quem é do grupo de risco, o isolamento, então a gente fazendo a nossa parte, mas daqui a pouco nós vamos ver uma praça que eu afirmo uma das mais bonitas, mais agradáveis do estado do Paraná. Orgulhoso
por ter feito parte do projeto no início, no meio, vamos dizer assim, levei muito pau, né, por causa da praça, fui muito criticado por causa da praça, porque um ganhador da primeira licitação iniciou o projeto e só fez coisas erradas. Eu sou uma pessoa muito correta, então quem age de maneira incorreta, incoerente, não cumprindo os requisitos da ética comigo, não consegue trabalhar. Eu realmente fui obrigado a pagar um preço caro, né? A população ficou me criticando aí quase um ano por causa da Praça Coronel Amazonas, mas eu tenho certeza, tenho convicção comigo mesmo que acertei em fazer o certo, em fazer o correto, em trabalhar de maneira digna com o dinheiro público, porque a gente não está aí para brincar, né? Eu estou prefeito e tenho que deixar um legado principalmente de honestidade. Então a Praça Coronel Amazonas vai se tornar uma das maiores atrações turísticas do município de Nova Vitória, num futuro muito próximo. Agora 7h mais 8 minutos. Atualizando pela nossa região os números quanto ao coronavírus, os dados são atualizados pelas secretarias municipais de saúde. A boa notícia vem para a União da Vitória, porque não foram registrados novos casos, pelo menos confirmados até o presente momento. E as pessoas que estavam, então, com o Covid, a maioria delas já estão curadas. No total, desde o início da pandemia até, então, o dado atualizado ontem, são 13 pessoas que já foram contaminadas pelo Covid-19 em União da Vitória. Destas 13, 12 já estão curadas. Apenas um único caso ativo, né? Essa pessoa está em quarentena, todo isolamento possível e já está na fase final também, né? Em breve, certamente, acredito que até o final da próxima semana, já sai também da quarentena e passa bem. Então, todos os casos de União da Vitória, nenhuma precisou, é claro, da utilização de UTI hospitalar para este fim. No total, ainda há 7 casos suspeitos que aguardam, portanto, o exame, né? Esses exames podem chegar a qualquer momento. Lembro que são feitos, a maioria deles, pelo LACEN, em Curitiba. Ainda também o município já descartou, através de exame, 213 casos de Covid em União da Vitória. Para a cidade gêmea, Porto União, temos aqui o detalhe para os números atuais. Um caso confirmado de Covid-19, essa pessoa também já está na reta final da sua quarentena, e outros 4 casos que foram confirmados no município de Porto União também já estão curados. Há ainda 2 casos suspeitos que aguardam o resultado do exame, da mesma forma, é o LACEN, só que em Florianópolis que é feito este exame, e aguarda-se agora o resultado destes 2 ainda. Mas já foram descartados 39 casos em Porto União, o exame deu negativo. Porto União monitora as pessoas que estão com algum sintoma. A maioria delas são sintomas gripais. São 41 pessoas neste momento que estão monitoradas em casa. Já tiveram alta desse monitoramento domiciliar 240 pessoas. Pela região aqui, o mês de maio fechou sem nenhum caso o município de Bituruna. Bituruna até agora não confirmou casos de Covid-19. Tem 2 casos que estão em investigação, aguardando o resultado de exames, mas por enquanto não vieram tais exames e essas pessoas estão bem. Bituruna também tem aqui 8 casos monitorados de forma domiciliar, pessoas com sintomas geralmente gripais, outras 95 que já foram liberadas de tal isolamento domiciliar e descartados com exame negativo foram 20 pessoas em Bituruna. Os municípios de Bituruna, Cruz Machado e Porto Vitória, esses 3 não fecharam, então, casos de Covid-19 até o presente momento. General Carneiro tiveram 2 casos confirmados de Covid, mas as 2 pessoas já estão curadas. Então, atualmente, também não há casos ativos de Covid-19 em General Carneiro. Pela região, São Mateus do Sul. Lá o município ele acaba trazendo aqui alguns detalhes mais detalhados. Olha só, a última atualização foi sábado às 18 horas. Por lá, foram descartados 88 casos com exame negativo em São Mateus do Sul. Pessoas monitoradas em isolamento domiciliar são 40. Caso confirmado, 1 caso positivo lá em São Mateus do Sul. Outras 729 pessoas foram atendidas com síndromes gripais e respiratórias.
foram feitos testes rápidos. 146 testes rápidos deram negativo. Outros 8 deram positivo. Claro que aqui falta apenas a questão que foram testes rápidos. Não foi feito aquele exame mais detalhado, que é feito pelo LACEN. Então, São Mateus do Sul, pelo laboratório LACEN, tem um caso confirmado e outros 8 que foram confirmados, com testes rápidos. E aqui o município de São Mateus do Sul coloca um caso por óbito de Covid-19 lá no seu município. Pelo Planalto Norte Catarinense, o que preocupa ainda é o número elevado de casos, mas a situação, pelo menos desses pacientes que estão com Covid, está tranquila, porque boa parte deles são assintomáticos, estão todos bem, mas é claro, estão com Covid, tem que se isolar. Por exemplo, Três Barras, o município de Três Barras, segundo o boletim mais recente da prefeitura, 5 suspeitas de infecção de Covid foram descartadas ontem em Três Barras. Com isso, o município fechou o mês de maio com o número total aqui de casos, 124 casos. Claro que é um número bastante elevado, mas a gente já explicou aqui em semanas anteriores a situação ali de Três Barras e Canoinhas. É uma grande empresa que tem ali. Praticamente boa parte da população trabalha dentro dessa grande indústria. E claro que a contaminação acaba sendo em massa. E também foram feitos testes em massa na população. Por isso esse número alto de casos. O que chama atenção é que são casos assintomáticos, Então as pessoas, elas não passam mal, não são internadas e, claro, levam a vida até então normalmente. Mas como foram confirmados, aí tem que passar sim pelo sistema da quarentena. Em Três Barras foram descartados 26 casos. Pacientes que são monitorados são 308 lá no município, mas já desde quando começou a pandemia em Três Barras foram 752 pessoas atendidas. E da Covid-19, 15 pacientes já estão curados em Três Barras. E na cidade vizinha de Canoinhas, são 54 casos confirmados de Covid-19, já liberados de isolamento 22 pacientes, ainda são monitorados outros 74, e o município não registra óbitos por Covid-19, dado esse para Canoinhas. Portanto, são os dados mais atuais que temos das prefeituras aqui, praticamente fechando aí o mês de maio. Bom, para evitar a questão da proliferação do vírus, as medidas que são até simples, Todo mundo já está cansado de saber, mas mesmo assim não é muito difícil você encontrar pessoas sem máscaras. Algumas que antes do estabelecimento sequer passam álcool gel na mão, O álcool gel está lá, em todos os estabelecimentos tem álcool gel. Algumas, note, passam reto pelo frasco. Tem que sim utilizar essas medidas, manter o distanciamento, manter 1,5 metro de uma pessoa para outra. São medidas simples que o doutor Ari Carneiro reforça agora e que auxiliam, é claro, não só o município de União da Vitória, já que ele é o secretário municipal de saúde de União da Vitória, mas sim todas as pessoas de qualquer município. São medidas simples que auxiliam no combate, principalmente na questão da proliferação do vírus. As medidas de higienização, quer seja por lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão, sabonete, a utilização do álcool gel, a utilização do álcool fazendo a higienização dos locais onde você eventualmente possa colocar suas mãos ou partes do seu corpo, a utilização da máscara protetora, o distanciamento entre as pessoas quando estão em qualquer local, o evitar aglomerações de pessoas em ambientes fechados, o distanciamento na hora que vocês estão em filas, quer sejam de mercados, quer sejam em filas no comércio, quer sejam em filas em agências bancárias, loterias e lotéricas. Isso é extremamente necessário para nós evitarmos a propagação do Covid-19. E depois do intervalo vamos falar sobre educação em época de pandemia. De que forma estão acontecendo as aulas remotas, principalmente aqui pela região sul do Paraná. Agora são 7h mais 19, de volta com o Jornal da Manhã. Nosso assunto será educação nesse bloco, começando pela rede estadual de ensino. O chefe do Núcleo Regional de Educação, que atende aqui os municípios da região da Sul-Par, professor Carlos Pouzin, fala sobre as aulas remotas, as aulas que estão acontecendo através das plataformas
online continuam, é claro, nesse momento de pandemia. Não há ainda uma data de certeza para o retorno às aulas. Claro que já se começam, então, especialistas a colocar projeções de quando, principalmente a questão de aulas, poderão retornar. Muito se fala no mês de agosto, mas ainda é muito cedo para afirmarmos se realmente isso vai acontecer. Enquanto isso, as nossas crianças, nossos adolescentes, os alunos das escolas estaduais de ensino não estão, digamos, curtindo férias. Estão, sim, tendo suas atividades através das plataformas online. Nossa especial atenção aos alunos das escolas públicas estaduais dos 9 municípios abrangidos pelo Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Contamos com 45 escolas regulares, mais 8 APAES, 840 professores e aproximadamente 20 mil alunos. A Secretaria de Estado da Educação disponibilizou neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus a possibilidade das aulas online, através do aplicativo Classroom, onde o aluno interage com o professor da disciplina de sua escola. Além disso, para os alunos que não possuem acesso à internet, existe a possibilidade de buscar as atividades impressas na própria escola. Futuramente teremos a transmissão das aulas para os alunos do Estado através da TV Rede Record. As escolas estão fazendo o registro de todos os acessos dos alunos e, portanto, é necessário que o seu filho entre nesta sala virtual e faça as atividades propostas pelos professores, pois a frequência do aluno será registrada através deste acesso. A atividade impressa é entregue na escola a cada 15 dias e deve retornar no prazo que a escola determinar. É muito importante que o aluno leia, responda, realize as atividades propostas pela escola. Sabemos as dificuldades das famílias, mas é fundamental que os pais, os responsáveis, acompanhem a realização das tarefas e a devolução no prazo determinado. O nosso muito obrigado. Então, está aí, as crianças e adolescentes estão tendo as aulas normais, digamos assim, com várias atividades sendo feitas. E para acompanhar, principalmente os mais pequenos, os pais estão se desdobrando, porque muitos estão trabalhando, alguns, é claro, teve a questão que estão parados até agora ou que perderam seus empregos. Aí tem a preocupação também, o estresse que gera, principalmente no pensamento, o que vou pôr na mesa para os meus filhos comerem. E nesse momento tem que ter a paciência, tem que ter a calma e auxiliar, não fazer a tarefa pela criança ou pelo adolescente. A gente vai acompanhar uma matéria especial com o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani, juiz de direito aqui da Vara da Família, da Infância e Juventude de União da Vitória, direcionado aos pais, aos diretores, aos professores, sobre educação neste momento de pandemia. A pandemia ela é mundial. Todo mundo foi atingido, ninguém escapou. As escolas tiveram que parar por 2 motivos. Primeiro, para a saúde de cada um de nós seja preservada. Quanto mais pessoas circularem, quanto mais aglomeração de pessoas, mais risco de contágio, mais risco de quem tem o vírus e ainda não sabe, está passando para frente. Isso é muito ruim, né? Porque aí vem o segundo problema que levou à parada de quase todo mundo, de quase todas as pessoas que tiveram alteração no trabalho, no emprego, nas escolas. Por quê? Porque se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde não suporta receber todos os doentes. Então, também para a preservação da saúde de todos nós, para que o nosso sistema de saúde, ou seja, os hospitais, os postos de saúde possam atender todo mundo com qualidade, nós tivemos que parar. Essas questões são importantes para compreendermos que isso não tem culpa nenhuma de prefeito, da diretora, da supervisora, de ninguém. Foi uma necessidade. Agora tem uma notícia boa no meio desse caos, no meio dessa crise, no meio dessa confusão. Nós já sabemos que isso é temporário. Não vai ser para sempre. Nós vamos retornar às nossas atividades normais em algum momento. Não sabemos quando exatamente. Por que nós não sabemos quando exatamente? Porque a pandemia ela é desconhecida, é um vírus que não existia, que surgiu há pouco tempo. A comunidade científica, os especialistas estão conhecendo como essa doença age, como o vírus se espalha. Então, nós temos que ter em mente também esse detalhe de que vai voltar, não sabemos exatamente quando, né? Talvez ali por volta de agosto, seja um mês que alguns especialistas já estão arriscando que seja um retorno, no máximo mais tardar, talvez em setembro, né?
É o que todos têm comentado, mas temos já certeza de que vai ser em agosto? Ainda não, né? Se não vai voltar a aula nem amanhã, nem semana que vem, é importante que todos assumam a sua responsabilidade em relação aos estudantes, né? Aos alunos e alunas que moram na casa de vocês. Quais são essas responsabilidades? Primeiro, acompanhar as atividades que estão sendo repassadas. Atividades essas, destaco aqui, que estão sendo preparadas com muito cuidado, muita atenção, muito carinho pela equipe diretiva, pedagógica e pelas professoras da escola dos filhos de vocês, né? Essa é a primeira questão. Os professores não estão em casa de férias. Muito ao contrário, estão todos trabalhando intensamente e muito preocupados com os filhos de vocês. Então, aí vai a responsabilidade de que vocês façam a parte em casa, né? Que cuidem aí de receber as tarefas, aqueles que vão pegar presencialmente, né? Que não conseguem acessar, mas que vocês recebam as tarefas e passem para os filhos aí na medida do possível. Uma questão que todo mundo aponta, que é importante dizer aqui, é o seguinte: pai e mãe não é professor, não é professora. Perfeito, né? Ser professor, em primeiro lugar, é uma profissão das mais dignas e mais antigas, inclusive, que existe. É de uma responsabilidade gigantesca, de uma importância para a formação do ser humano inigualável. É fácil ser professor? Não, né? É muito difícil, tanto que os pais e mães estão vendo aí no dia a dia como é difícil, às vezes, com 1, 2, 3 filhos, conseguir ali que o filho sente, se concentre na tarefa, né? Não queira brincar naquela hora, nem comer ao mesmo tempo, que respeita as regras, né? Imagina o professor lá com 20, 30 alunos ao mesmo tempo, né? Como é difícil. Então, é uma profissão extremamente complexa e nenhum pai e mãe vai substituir a tarefa do professor. O que nós precisamos dos pais e mães em casa é que tenham esse compromisso de prestar esse auxílio ao ambiente escolar até que ele retorne. Já que nós não temos outra alternativa, não dá para voltar às aulas agora. Não é recomendável. Tem o perigo de saúde para a vida de todos nós. Então, as atividades vão seguir por mais um tempo nesse formato atual. Então, cabe a cada pai e cada mãe fazer a sua parte em casa, né? Ter ali o horário das crianças se concentrarem na tarefa, né? Tem o horário de brincar, horário de comer, horário de tomar banho, mas tem que ter o horário da tarefa também, de assistir, de fazer as tarefas corretamente e por aí vai. É igual sala de aula? Não é igual. Nunca vai ser igual sala de aula, porque não tem, em primeiro lugar, a professora presente. Mas é o que nós podemos fazer hoje para que os filhos de vocês não percam o vínculo com o ambiente escolar. O vínculo com o ambiente escolar é de extrema importância para a vida de cada criança, de cada filho de vocês que está assistindo aí junto com vocês, né, ou que está acompanhando as atividades aí da escola nesses dias em casa. Não dá para perder, não dá para ficar 2, 3, 4 meses sem nenhuma atividade. Essa perda de vínculo dificulta lá na frente quando tiver o retorno. Não significa que todas as tarefas que o professor faria na sala de aula estão sendo feitas iguais em casa, não é igual, a gente já falou. Mas que alguma coisa a gente consiga não interromper o processo de aprendizagem para que no retorno lá na frente isso seja mais adequado, mais rápido, mais fácil, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Alguém comentou esses dias, né, numa conversa comigo, mas vai ter prejuízo de aprendizagem. Não vai, sabem por quê? Primeiro, porque vocês estão fazendo a parte de vocês em casa. E segundo, que quando tiver o retorno, todos os alunos vão ser avaliados, individualmente, inclusive. Eles vão ser avaliados coletivamente, mas também individualmente, para saber aonde cada aluno está no seu processo de desenvolvimento de aprendizagem para ter o recomeço dali para frente. Agora, quanto mais atividades, mais tarefas a gente conseguir que os filhos de vocês façam nestes dias, esse processo de retorno lá na frente vai ser mais facilitado, né? Então, o que os pais e mães conseguirem, ótimo. Se alguma coisa não for possível, não vai ser por falta de esforço de vocês, isso eu tenho certeza. É porque daí é uma tarefa às vezes mais complexa, aquele tipo de matéria o filho tem um pouquinho mais de dificuldade, faz parte, né? Mas não vai ser por falta de esforço de vocês, né? Esses dias uma mãe, antes da pandemia, eu estava palestrando numa escola do município e ela falou, juiz, eu não sei ler nem escrever, como que eu vou ajudar nas tarefas?
Vejam, o pai e a mãe não vai fazer a tarefa no lugar dos filhos. E também não vai ensinar, porque ele não é professor, né? Ele vai ali acompanhar as atividades. O mais importante para um pai ou para uma mãe é sentar ao lado do filho, da filha, incentivar, falar da importância da escola, explicar que isso é passageiro. Então, até que as aulas retornem, é importante ele tentar fazer as tarefas, né? Fazer contato virtual com a escola, pelo WhatsApp, pelos outros meios aí de contato que vocês têm com a escola. Esse é o importante. Mesmo que não tenha um conhecimento daquela matéria, mesmo que não conheça as letras, não saiba ler e escrever, mas estar ao lado do filho ali no momento que é combinado, que é recomendável pela escola, ali que permaneça algum tempo ali durante o dia, isso é de extrema importância para que lá na mente, internamente da criança, do pré-adolescente, ele tenha aí essa percepção de que não está tudo parado, de que as coisas continuam, as atividades continuam. Essa não é só uma responsabilidade dos pais, ela não é facultativa, ele é um dever dos pais nestes dias acompanhar. E nós temos inúmeros exemplos, né? Temos conversado com as diretoras aqui do município, as supervisoras, professoras, quantas famílias aí estão fazendo um esforço bastante elogiável, né? Porque está fácil para os pais e mães nesses dias ou não? Não está nada fácil, né? Tem o medo de pegar doença, tem gente que baixou o salário, tem gente que nós sabemos que perdeu o emprego, tem famílias que estão passando dificuldade até de comida, nós sabemos disso, podem nos procurar, inclusive, diretora, supervisora, né? Em conjunto, as famílias com maior dificuldade repassem as informações que nós vamos ajudar, pelo fórum, em conjunto com a prefeitura. Mas é importante que mesmo nessas dificuldades, nós ainda somos adultos, né? É muito complicado perder um emprego, ter uma dificuldade financeira de contas que a gente não consegue pagar, redução de salário, medo de pegar doença, todo mundo está nesses dias, né? Todo mundo tem parentes, pessoas queridas que são grupo de risco. Nós não queremos perder nenhum conhecido no meio dessa pandemia. Então, isso tudo mexe com a nossa rotina. Permanecer em casa com os filhos é muito mais difícil. Não é um sábado ou um domingo que daqui a pouco já vem segunda-feira e voltam às aulas. É segunda e não tem dia diferente. Todos os dias são iguais, né? Ou todos os dias são sábado, ou todos os dias são domingo, né? Na verdade, né? Domingo, porque tá todo dia, a criança acorda, come, vai brincar dentro de casa, né? Sem sair, a recomendação. Aí tem fome, quer contar as coisas, quer brincar junto. Aqueles que estão trabalhando em casa nesses dias, tem algumas pessoas que estão fazendo teletrabalho, como nós do judiciário. Aí é fácil brincar com as crianças correndo do lado? Não é fácil, né? Então, nós sabemos dessas dificuldades. Sabemos como as coisas estão difíceis e complicadas nesses dias. Mas temos também a certeza de que o grupo aí de pais, mães, todas as famílias e aqueles que têm a guarda dos alunos, das alunas da escola vão fazer a sua parte nesses dias para que as coisas fiquem um pouco mais fáceis lá na frente, né? Agora são 7h33 e depois do intervalo tem o momento do esporte aqui no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Quer trocar de carro fácil e descomplicado? Carro Fácil. Facilidade em adquirir seu veículo e bom atendimento. Avenida João Pessoa, 2997, bairro São Pedro. Fone 42 3522 6095. Visite as redes sociais Carro Fácil Veículos.
A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Bom dia, Thiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também você em todas as nossas plataformas digitais. E para você que nos acompanha aí através de nossas plataformas digitais, está vendo aqui a imagem do Estádio Municipal Antíoco Pereira. Ao meu lado, o Vilmar da Cunha Rodrigues, conhecido como Sabiá, jogador da Associação Atlético Iguaçu, foi o nosso artilheiro no ano passado no Campeonato Paranaense da 3ª Divisão. Sabiá, prazer em tê-lo aqui na Jovem Pan. Bom dia, tudo bem? Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. E nessa pandemia, o que o Sabiá está fazendo? Está treinando em casa? Volta para o Iguaçu ainda nesse ano? Quais são os planos para o futuro do Sabiá? Então, nessa pandemia eu estou mais em casa agora, cuidando das crianças, né? Fico em casa ali, treinando pouco, na verdade, né? Porque dá muito trabalho cuidar das crianças e ensinar elas, tá? Tipo, estou ensinando na escola, que tem que fazer as tarefas. E sobre voltar no Iguaçu, espero que se resolva tudo, a gente possa estar voltando logo, né? Futebol e possa estar voltando logo vestindo a camisa do Iguaçu. Sabiá, você foi revelado aqui em nossas cidades, mas não chegou a vestir a camisa do Iguaçu. Foi para fora, acabou jogando em vários clubes aqui do Brasil, do sul do Brasil e até na Europa. Sim, eu joguei muito em Santa Catarina, né, antes de ir para a Europa. E depois em 2006 eu tive a felicidade de ir para a Áustria, né, que fui para lá e depois eu fiquei 5 anos na Áustria, joguei mais um ano na Suíça, 5 anos no Japão e em 2017, 2018 eu joguei na Guatemala. Sabiá, e voltar para a União da Vitória justamente em uma fase em que o Iguaçu tinha uma estrutura muito boa, o calor da torcida, você foi o artilheiro, qual foi a sua sensação? Para mim foi muito gratificante, né? Depois de um longo tempo fora do país, voltar e poder vestir a camisa do time da cidade, né? Então foi um momento muito marcante aqui na cidade, onde consegui jogar o futebol também, fiz gols aqui, ajudei a torcida a sonhar também com a classificação, né? Que infelizmente não conseguimos classificar, o nosso time era muito forte, mas espero que esse ano se resolva tudo para poder vestir de novo a camisa e conseguir colocar o Iguaçu na 2ª divisão. Você chegou a temer não ser bem aceito pela torcida, de repente dos gols não saírem, não acontecerem, já que você era o principal centroavante do Iguaçu. Chegou a passar isso pela sua cabeça, Sabiá, ou não? Na verdade, tudo isso para um jogador da cidade é difícil, né? Eu passei por muitos times de Santa Catarina ali e vi isso também, que quando o jogador é da cidade não é muito bem aceito pela torcida. Mas, graças a Deus, a torcida me acolheu muito bem aqui, né? Então eu consegui fazer os gols e a torcida acolheu bem, onde deu mais alegria para jogar também. Olha, Sabiá, nós já sabemos aí que tanto a Federação Paranaense de Futebol já liberou as equipes aí para os treinamentos. Nós tivemos também a liberação já em Santa Catarina. Para você, Sabiá, você espera que o futebol volte já no mês que vem, em junho, tem uma data até prévia definida aí para o finalzinho da primeira quinzena, lá pelo dia 14, 16. Você, na tua opinião, volta ou vai demorar um pouquinho mais ainda? É tudo complicado, né? Que a gente sabe que depois que tudo isso voltar não vai ser a mesma coisa mais, né? Então os cuidados são outros, mas eu, como um atleta, eu gostaria que voltasse o mais rápido possível, né? Tanto para dar alegria para a torcida e como você está fazendo aquilo que você ama, né? Então eu espero que volte logo para a gente poder estar jogando novamente. E se o futebol voltar, Sabiá, vai ser sem torcedores. Dá muita diferença você jogar num estádio vazio para um estádio cheio? Realmente, cara, é muito difícil mesmo, porque muitas vezes você entra em campo ali, você quer dar o teu melhor para a torcida ver também, né? Por mais que você esteja jogando ali, você quer ver o torcedor ficar alegre. Muita gente não gosta de jogar com torcedor, eu sempre falei que eu gosto de jogar quando o estádio está cheio, porque eu fico mais feliz e dá mais vontade de jogar ainda. Só que se não tiver torcedor, vai fazer o que tem que jogar do mesmo jeito, né? Olha, lembrando que a 3ª divisão aqui do estado do Paraná é para o segundo semestre, para começar em agosto, portanto.
E você, Sabiá, está em conversação com a diretoria, já tem alguma coisa certa? No começo do ano, quando estavam resolvendo se iam disputar a segunda divisão aqui, o Iguaçu iria para a segunda divisão, eu estava conversando com o Rodrigo já sobre isso, tanto que eu não aceitei algumas propostas, né, e para ficar aqui na cidade para jogar. Então espero que resolva tudo isso e eu possa vestir de novo a camisa do Iguaçu. A conversa então aqui com o Sabiá, artilheiro da Associação Atlética Iguaçu no ano passado. Sabiá, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jovem Pan Esporte. Eu que agradeço o convite, né? Estou aí sempre à disposição. Quando precisar, pode chamar que eu venho aqui. Tá aí, Thiago, para você também ligado aqui nos 98.3. A qualquer momento eu sou de volta com mais informações esportivas aqui na Jovem Pan. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. Agora, às 7h43 do Jornal da Manhã, a edição regional vai ficando por aqui. Já depois do intervalo, você continua ainda com a edição nacional, com as principais notícias do Brasil e do mundo. A você, uma excelente semana, um ótimo mês de junho. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.